Poxa. O docinho sou eu, brigadeiro. Aí. Bom, gente, vamos lá. Boa tarde, acho que todo mundo aqui sabe o meu nome, mas vamos lá. Susana. Ana Carolina. Ana Caroline. O nosso texto é sobre a interação intergeracionais, avós e netos. Por isso que esse tempo atrás eu pedi fotos, né, de netos e avós juntos. Seria bem legal se o pessoal que cedeu as fotos estivesse na sala. Eles vão ver, ia ser bem legal. Ia ser bem legal, entendeu? Mas vamos lá. O pessoal vai ver, espero que todo mundo veja, entendeu? Nós vamos inverter a apresentação. No início a gente estava pensando em fazer atividade no final. Aí nós pensamos, não, vamos fazer atividade no início, porque o que acontece? Vai ser mais interessante para vocês. Vocês vão fazer a atividade, vão passar pelo que eles passaram, e depois eu vou apresentar a atividade que eles fizeram. Aí a gente vai ter até uma forma de fazer uma comparação, mesmo vocês sendo adultos, como funcionou isso com eles e com vocês agora. Adorei. E lembrando que a representação dos avós pode ser avô social também, alguém que você tenha tido contato, que não seja de sangue, mas que você se relacionou afetivamente, tá? Pode ser a critério do filho. Oba! Vai querer fazer também, professor? Claro! Pega ali, fica lá, ninguém só frente. Gente, eu tenho aqui. Dá pra colar? Tem cola aqui. Alguém pode me emprestar Ó, eu tenho Elas vão explicar. predinhos. Eu só não tenho cola, mas eu tenho tesoura. Eu tenho predinhos. Casinhas para representar, no caso, a casa de vocês ou dos avós, ou se mora em prédio, tem os prédios também. Meios de transporte, que vocês viajam para visitar os avós, tem o ônibus, tem o carro também, Gente, tem o carrinho e tem o ônibus. O avião eu não fiz. Se por acaso alguém precisar do avião, desenha, tá bom? No dia da foto ou hoje? Não, no caso agora. Agora. É justamente para a gente fazer essa relação entre o que as crianças fizeram na etnografia, né? Nessa pesquisa etnográfica, e agora vocês já adultos. Aí então vocês vão escolher o que vocês vão precisar. Ó, tá, mas explica o que a gente... assim, tem... Eu tenho aqui essa legenda. Tem alguns aqui que você vai preencher. Essa primeira legenda vejo meus avós. Aí tem a quantidade. Nunca, pouco, médio ou muito. Nunca vocês viram que não tem nada. Aí pouco atrás dedinho. Por exemplo, o caminho que vocês irão fazer até a casa dos seus avós. Se vocês fazem ele muito... Vou tentar explicar, tipo assim, aqui seria a minha casa, aqui é a casa do meu avô. A gente mora no mesmo bairro, então... Vamos lá. Aqui é a casa do meu avô. Aí eu, no caso, vou pensar que eu não sou criança, né? Porque meus avós já morreram. Tá. E aqui é a minha casa, lá no fim do meu bairro. Eu não frequento a casa do meu avô tanto. Então, o meu tracejadinho seria assim. vai ser um tracejado. Aí é igualzinho aqui, médio, se você vai só de vez em quando, aí você só faz um risco. E você pode representar também. Muito você faz ele mais grossinho. Então a gente vai fazer dessa folha aqui. Vai fazer dessa folha. Aí vocês vão colar, vocês vão escolher prédios ou casas. Tá. Eu me ponho no lugar dos meus filhos, então. Como quantas vezes eles vão Você ver, pode assim, para não, os você seus tá avós. bom. Eu não tenho dúvida. A gente Você me não lembra tem de quando a gente era apresentação? criança. Quando eu era criança. Eu também. É um exercício assim. Calma aí, professor. Aí, o segundo quadradinho, aqui está escrito, nós nos comunicamos.
E tem o tipo de comunicação. Aham. Então, assim, o telefone pode entrar no WhatsApp também, tá? Atualmente, né? Na atualidade. Na época ela não tinha quando foi feito. Então, aí vocês vão preencher pouco, médio e muito, os quadradinhos. Aí esse preenchimento a gente pode Você vai fazer pintar. Então eu vou eu entregar escolhi- antes de pôr pra vocês. Tá bom. Eu vou escolher o meu avô ou a minha avó. E isso é uma coisa bem interessante. Apareceu esse tipo de situação justamente na pesquisa. O que acontece? Muitas crianças perguntaram se podia fazer separado do avô e da avó. Porque, por exemplo, o avô Não mora morava com a mais mãe, junto. não mora com a avó, ou uma coisa, mas a gente vai explicar mais à frente. Mas Então, qual é o objetivo da pesquisa? Qual é a pergunta da pesquisa? a pergunta da pesquisa É chegar no final. definir a... Mas eu não conheço. É o objetivo O geral. objetivo dela é saber a noção de deslocamento das crianças, como que elas percebem isso Vamos através tentar da... lembrar quais são as perguntas. Ó, deixa eu anotar aqui. Você tem como frente? Tem. Tá, eu tenho elas no finalzinho da apresentação. Ah, mas terminou, sinto-me próximo, vai, fala. Então, vamos lá. Não, isso é Enquanto coisa ela que vai você escrevendo, eu vou Aham. explicando. Gente, mas isso é horrível, eu não li. Não é não. Então, o próximo aqui é simples e próximo. A mesma coisa, pouco, médio e muito. Aí a gente vai ter que representar pintar. por alguma coisa. Você só vai pintar. Então, O que está aí no caderno, na folha é a proximidade que vocês, a afetividade que vocês têm com seus avós. A afetividade que você tem com seus avós. É, mesma coisa, pouco, médio e muito. Aí vocês vão estar pintando também. Eu posso separar pelo paterno e do materno? Então, Porque esse aí, Eu vou ter um dado surpreendente para você. então, você pode estar fazendo como? Eu vi, vou mostrar na foto, você pode estar usando do mesmo jeito aqui, você pode colocar várias casinhas, por exemplo, aqui é a sua casa, ali é a casa do seu avô paterno, ali é a casa da sua avó paterna. E fazer um link, E fazer né? uma gama. O interessante é a distância que você, como que você vai representar a distância que você tem entre a casa a sua casa e a casa do seu avô. Entendi. Entendeu? Como que vocês vão representar isso? Eu não vou explicar como que é para representar. Essa parte eu quero que vocês pensem como que vocês vão representar. Pegar no texto, pegar na apresentação, isso? Não, vocês vão fazer agora. Da sua vivência, Ah. não tem de onde copiar, Lucas. Tipo assim, como que você vai representaria uma distância longa da sua casa à casa do seu avô? Esse eu quero que vocês pensem e façam. Aí as legendas são só essas aqui mesmo. Ai, mas eu tenho um monte de pó, hein? Então, ele é afetividade. Porque assim, nem sempre você morar perto de um avô, Mas de já uma avó. procurei isso. Eu nem Mas eu sempre tenho um morar monte de perto vó, você. Suzana. Tem minha avó Mary, minha avó Nilceia, minha avó Lindal. Vai ter que botar aí. Vai ter que arrumar um jeito. Bicicleta, tem? Não, Você a pode bicicleta desenhar. você desenha. É Olha, mais eu leve. também. Você vai a pé, você desenha o pezinho. Gente, Olha, eu tem- tenho duas vozes Isso, afetivas. intensidade. Tem canetas e lápis de cor. Vocês- Olha, eu acho melhor vocês mesmos filmarem quando a gente está fazendo. Tá. Deixa eu pegar mais aqui. Tem bastante casinha, Alguém presta casinha. a cola? Tem aqui, ó. Aqui. Obrigado.
eu vou bem pra minha casa, eu boto a setinha aqui. Ele tá aqui. Se eu também vou, eu boto aqui. Isso vice-versa. Ah, eu já fui de ônibus, eu vou de ônibus. Tem um ônibus aí? Não Tem. Tem. Meu meio de transporte para ir é o ônibus. Né? Que é a bicicleta, o ônibus. E indo meu pezinho. Pode assim respirar. Interessante, eu quero ver como que vocês vão representar essa distância. Aqui do próximo, eu posso pintar a terra. Pintar. Vai pintar. Sinto-me próximo, se você se sente próximo dele. Aí aqui, você faz com... Ah, você viu aqui de cor também? Não, fazer uma cabeça que é mais Ah. aceso, né? Você vai representar com as linhas. E aqui eu coloco a minha casa e a distância. É. A sua casa, a casa do avô e a distância que você percorre para chegar lá. Como que eu percorri? Como você percorre a distância, descrever a distância. Eles moravam em casa. Se for a pé, você só desenha um pezinho, se for de bicicleta. Isso é a casa? Isso é Uhum. Isso é uma Professora arrasando na cartografia, olha só. Eu mesmo nunca conheci um avô. casa. Nenhum. Eu Vocês tive estão gravando? avó social dos meus filhos. O que também é levado em consideração nessa pesquisa. Aham. Lucas indo de busão para casa dos avós. Meu Deus, a professora é artista. Não vai copiar, hein? Você que vai querer copiar de mim. Olha o desenho dela. Não vem copiar de mim não, tá, Lucas? Pode deixar. Gente, o Lucas está copiando. Ele tá com a casinha da minha cor. Mas olha só, amiga, aqui eu tenho um problema. A minha avó Nilceia, minha avó paterna, minha avó de sangue, poucas vezes eu frequentei a casa dela. Eu frequentei mais a casa da minha avó postiça. Aí aqui no tracejado da minha avó, eu vou ter que fazer uma linha bem forte, né? Isso. Que eu mais frequentei. Você mais Porque essas vozes aqui, elas não se ligam. Elas não se ligam. Entendeu? Uma não tem Não, nada a ver você com a vai outra. fazer da sua casa. É a sua ligação com os avós, entre elas não. É. É só Ah, a eu sua tenho que botar com mais os uma avós. casa, então no caso a casa da minha mãe. Isso, da sua casa. Aqui eu já partir. separei a casa das vós, né? Uhum. Aí aqui eu vou botar a minha casa, então a casa da minha mãe. Né? Ai, gente, tá vendo? Não precisei copiar. Minha casinha linda. E o papel, eu vou de bicicleta, às vezes eu vou até de Tem ônibus. outro artista aqui. Você coloca. Nessas áreas a gente começa a descobrir os artistas na Aí eu sala de adoro aula. aula na graduação assim. Quem dera nessa todas as coisas. Todas as aulas assim também, né? Não. Aulas criativas, planejadas. Vocês estão fazendo o que tem a ver com o nosso. Nossa. Minha casa. Aí aqui, pra casa da minha avó, eu fui muito. Agora
diferença, tipo assim, de um bairro. Uma morava na fazendinha, a outra no BNH. Mas era bem pertinho. Muito chique. Mas engraçado que eu Professora fui arrasou. poucas vezes pra casa da minha avó mesmo de verdade. Da minha avó de sangue. A mãe do meu pai. Pois é, eu fui na minha avó afetiva que mora da avó social, né? Que mora do lado da minha casa. Eu frequento mais a casa dela do que eu frequento a casa do meu avô paterno. Meus avós maternos não cheguei a conhecer. Gente, eu tentei fazer um master aqui. Não tá o master. Aí nós nos comunicamos muito. Aí se for muito, eu pinto todos os quadradinhos, né? Todos os quadradinhos. Pouco, médio e No coração, eu pinto. mesma forma. O coraçãozinho é quanto A você sua gosta. afetividade. Para esse foi no coração. Aí é que eu fiz a questão. Eu vou pôr. Não, aí esse que é. Como que você vai fazer? Porque no caso aqui você não teria como diferenciar, né? Não, eu tenho. Mas se você quiser fazer uma sequência de coraçãozinho pequenininho, falando, não, Ou esse fazer avô o é assim. coraçãozinho do lado das casas, entendeu? Aí tem critérios de como vocês querem representar isso. O caso do Lucas vai ter umas 4 casas ali, né? É. Vai ter que fazer um coraçãozinho para cada um. Eu vou utilizar aqui, vocês colocaram 3, aí eu vou colocar as quantidades, né, em cada casa. Para representar. Tem. Tem carro, tem ônibus. Tem ônibus. Vou dar um carro e um ônibus. Tá bom. Eu vou falar. Tá parecendo um aspo, gente. Tá parecendo um aspo. Boa, né? Tá parecendo uma caixa de sapato. Cadê, Gustavo? Suzana. Que lindo. E ainda fiz o Banespa. Agora em Angra o quê? É o quê? Em Angra não tem o que colocar. Você representa só a sua casa. Mas E botar um coraçãozinho mesmo. Tô brincando. do que morava na cor para o verde e no azul e no preto. Tá? Deixa eu mostrar o seu costume. Terminou já? Terminei. Coisa linda. Agora falta, né? Não, meu pai sabe disso. Falta a professora e o Lucas e o Gustavo. Eles levaram bem a sério a questão da apresentação. Representando todos os prédios que ali e As ruas. Terminou também? Gente, qual era o cartão postal de Angra? Os 3 reis marcos? Faz uma ilha. assim. Eu acho que é a ruína do Bracuí, não? Não. Praia do Anil? Eu falei uma praia. Eu acho que é, geralmente quando eles fazem propaganda é da ilha. A Lagoa de Araruama é o postal de Araruama.
É a laguna mais Sabe qual é a salgada. coisa mais Faz interessante? aquela praça do Copacabana lá. Que as tradições vêm dessa proximidade desse amor. Vamos supor, Nossa, também tá muito legal. eu não sou corintiano e meu pai é próprio. Faltou a senhora pintar a sua afinidade, professora. Nunca- Quanto você gosta dos seus nunca avós? foi, né? Botei os coraçõezinhos. Ah, tô desculpa, erro meu. Esse pessoal mandou Lindo. Nunca é sem nada, é puro. Tá. Nunca é puro, Falta o pouco Gustavo. é tracejado, médio é linha fina, muito linha grossa. Ai, Apesar que, tecnicamente, né? Já fui lá. Show. aspectos analisados. Todo mundo acabou? Ah, eu esqueci de colocar o ônibus. Tem ainda? Ai, vou desenhar o agora. ônibus nem andando. Essa casa não tem porta, não, tem janela. Peraí, deixa eu ver. Mas você também, né, Latrando, criticando o trabalho. Não deixava. Confuseira, né? Não, a professora marcou até onde ela ficava no predinho, não. Botou a rua, professora? Botei. Ela fez a praça também, eu amo. Até tem história. A professora fez todos os prédios da cidade para representar. Olha, gente. Deixa eu ver. Ela Eu faz o morava na retrato. mesma rua dos meus avós. Olha que chique, olha aí. Eu ia fazer essa pergunta, eu falei assim, essa distância aí é a É real. mesma rua. Mesma rua, só tinha uma. Mas você ainda ia de carro? Não, aqui de perto. Ah, Essa pensei. aqui é a casa da minha avó, estava um pouquinho. Daí tinha que ir de carro quando eu era criança. E o que é isso? Até o túnel. Túnel. Aí depois, quando eu passei a estudar na UERJ, eu ia para casa deles de ônibus, almoçava na casa deles. Eu também ia perguntar o que era, mas aí eu fiquei. Deixa eu falar. Olha o meu, eu fiz uma escala, tá vendo? Eu coloquei profundidade. Ficou demais na rua, cara. Ficou demais essa imagem. Não, mas é só cartão postal, porque onde a minha avó mora é bem longe do MASP. É tipo Perequê do centro, entendeu? É longe. Tiradentes é Ai, longe. gente, sou um desastre pra desenhar, meu Deus. Ah, no Tiradentes, aqui em São Paulo. Cidade Tiradentes, sim. É bairro de lá, Zona Leste. Estreito da Zona Leste. Conheço São Paulo. Bom, então, um dos aspectos principais dessa pesquisa foi ver a noção de deslocamento das crianças, definir a afinidade e qual era a intensidade dessas experiências urbanas, o que isso interferia na vida delas. Então, esse é um trabalho de consciência geográfica, né? Isso, também. É um trabalho de cartografia. Calma. E nisso, os autores trazem a relação das crianças com o ambiente, que é caracterizada pela reciprocidade. Como se elas modificam o ambiente e também são modificadas por eles. Como que esse ambiente interfere nessa. Qual é o nome da palavra de volta já é aí? Intergeracional. Quer dizer, os avós, eles têm uma influência muito grande vamos dizer, na educação dessas crianças. No jeito como essas crianças vão crescer, elas vão desenvolver. Lá na frente, até o Cássio chegou de comentar,
Porque algumas das coisas que ele faz hoje é justamente por convivência com os avós, entendeu? E se você pega algumas coisas dos avós e leva isso pro resto da vida. Com certeza. Geralmente, na primeira infância, a gente só quem tem, né, o apoio familiar, a maioria das crianças são cuidadas pelos avós. E é ali que elas têm as primeiras experiências de socialização, de cuidado, brincadeira, onde realizar as tarefas escolares, tudo pelo cuidado dos avós. Geralmente é perto dos avós, né, a gente dá nossos primeiros passos, as primeiras palavras. E, tipo, o pai precisa trabalhar, a criança vai ficar com quem? Com os avós. É geralmente isso. Uma pesquisa realizada no Brasil, em 2006, revelou que 50% das mulheres com mais de 60 anos cuidavam dos netos e 20% afirmaram tê-los criado. Ou seja, essa que eu acabei de falar, né, que as crianças passam muito tempo na casa dos avós. Eu dou exemplo até dos meus filhos. Eu estudava de manhã, de tarde e de noite. Quem cuidava das minhas crianças era a avó. Entendeu? Eu já morava com ela na época, eu morava dentro da casa dela, então quem cuidava era ela. Então, quer dizer, realmente os filhos, os nossos filhos, né, ou a gente mesmo, acaba ficando muito tempo com a casa dos avós. Os avós acabam tomando aquela responsabilidade não só de avó, mas como de pai e mãe também de Vocês educação. falando isso, me lembrou a minha irmã estuda, né, no período da noite. Aí meu sobrinho acaba ficando nesse período com a minha mãe. A minha mãe chega do trabalho, ele já não está lá com a minha mãe, assiste televisão. E tem esse momento, né, de socialização com a minha mãe. Eles acabam se tornando muito próximos por conta dessa relação. É muito perceptível, sabe? Em outra pesquisa feita, 1/3 das pessoas entrevistadas com mais de 65 anos ou mais ajudavam os filhos no cuidado com os netos, desempenhando em média 4 a 6 horas para essa atividade por dia. Ô Carol, explica pra gente qual foi o campo. Essa é uma pesquisa anterior, né? Isso. Quem foi São entrevistado? pesquisas isoladas. É uma pesquisa que foi do Idosos no Brasil. Deixa eu ver qual foi o órgão. Não Realizado precisa. pelo SESC. Tá. E o outro foi pela. É um nome em inglês, calma aí. Então, pesquisas grandes, né? Em grande escala. Essa foi uma pesquisa europeu que revelou que, em média, os avós empenham 4 a 6 horas por dia para cuidar dos netos. E isso são pesquisas recentes, né? Porque a gente São. poderia imaginar que hoje em dia os avós também estão ocupados, né? Porque, por exemplo, isso que aconteceu comigo quando eu era criança, de ficar muito na casa dos meus avós, já não aconteceu com os meus filhos em relação aos avós, porque ainda trabalhavam. Não Essas tinham tanto pesquisas são de tempo. 2006. As duas são de 2006. É. Eu espero ser uma avó que tenha tempo. Isso, né? Acho que se eu tivesse netos agora, eu ia estar bem enrolada para poder conseguir cuidar desses netos. Não é? Não ia dar conta. Eu não paro. Pois é. Mandar eles para trabalhar na hora. É. Aí eu ia ficar mais tempo com eles. Com certeza. Enfim, geralmente férias escolares, reuniões familiares, a gente tudo vai, né, para casa dos avós, é geralmente onde é um sítio, onde tem um lugar legal, onde a gente reúne a família toda. Geralmente nessa parte, por exemplo, as minhas crianças na minha casa, elas não saíam para a rua. Eu não permitia elas saírem para a rua, porque o bairro era um pouco perigoso, então eu não aceitava que eles saíssem para a rua. Já na casa da avó, chegava lá, virava um rebuliço, brincava na rua, jogava bola, coisas que não faziam em casa, eles faziam na casa dos avós. Então, quer dizer, tem essa diferença. Eles, na casa, os pais têm um regime meio que fechado. Não, tem horário para isso, tem horário para estudar, tem horário para aquilo, não posso sair para a rua. Aí, na casa dos avós, ele já pode andar de bicicleta, ele pode jogar, às vezes nem brinca, nem estuda, entendeu? Fica aquela coisa mais solta. Então, assim, a relação entre a avó e o neto, ela é mais, vamos dizer assim, Mais lúdica, né? mais lúdica. Às vezes.
dos avós num ambiente tão singular. Que geralmente vem com muitas regatas. Eita! Geralmente a casa dos avós é um lugar regado de memórias, onde a gente tem, digamos assim, quando tem uma convivência muito grande, a gente vai lembrar, era com meu avô eu fazia isso aqui, com a minha avó eu aprendi isso aqui. Hoje, quando a gente para e pensa, né, na infância, quando a gente frequentava, é isso que vem na nossa cabeça. Aí o texto fala sobre a diferença entre retratar agora a gente grande e retratar como pequeno. Olhar para a lembrança da casa dos avós quando adultos é diferente de olhar quando ainda criança. Os adultos dão depoimentos sobre e relatos acerca da infância. Já as crianças elaboram relatos da infância, são as vivências imediatas delas, elas estão sendo autoras, né, do próprio... Ai, eu fico muito nervosa. Na verdade, elas estão sendo autoras olha, eu estou amando essa palavra. A construção do seu próprio, sabe assim, conhecimento, das suas biografias. Elas fazem, elas são ativas, elas são, assim, elas são autoras mesmo, é complicado, né? Mas é assim, vocês estão falando super bem. as crianças, elas fazem acontecer e aquilo é imediato, como ela falou. Naquela hora, elas estão vivenciando. Nem quando eu perguntei para vocês, falei, dos avós, vocês já pensaram que não é aquela coisa que você fez agora. Se você perguntar para uma criança, ele vai falar, não. Meu avô, eu brinquei hoje, eu fiz isso, fiz aquilo, foi imediato. É o presente deles. É o presente deles, é o que eles estão vivenciando. Então, e outra criança também não mente. Se você perguntar, fala assim, você gosta do seu avô? Tem uns que já olham para você e falam, Eu gosto da minha avó, não gosto não. Aí já fica assim, entendeu? Eles têm querem diferenciar isso é uma outra coisa que discute no texto. Diferenciar a relação afetiva entre avô materno, o avô e a avó. Muitas vezes não tem a mesma afetividade com sexos diferentes, entendeu? Entre avô e avó. Às vezes é melhor com a avó, o avô já não tem muito. Então, assim, é bem legal. Essa pesquisa apresentada no texto partiu do relato de 36 meninos e meninas da classe média de Fortaleza. E foram técnicas mistas de entrevista com desenhos, com gráficos, e cartografia, fotografia e expressões verbais e escritas também. E a família, essas crianças eram divididas, não eram divididas, mas se apresentavam em famílias nucleares, com pais e mães, monoparentais, com apenas um dos pais, reconstruídas com padrasto, madrasta Deixa eu ver essas famílias aí pra gente saber, é legal. Tá ali já, desculpa. Deixa eu fazer aqui, ó. Recapitulando, nucleares são famílias completas com pais e mães, monoparentais com apenas um, o pai ou a mãe, reconstruídas com padrasto ou madrasta e conviventes que conviviam com os avós. E tipos de avós foram levados em consideração os biológicos e sociais. Então isso aí também a gente aprende esses conceitos, né? Isso é importante também para a gente... Eu não conhecia nenhum desses conceitos, mas eu biológico. Para a gente ampliar essa Bem ideia de social, família. cheio de... Reconstruídas, eu não sabia que eram reconstruídas. Família. Eu já sabia da existência, né? Mas não sabia que tinha nome. Existia padrasto e madrasta. significado de monoparental, eu não tinha essa noção esse significado. E no criado também não. Era o trabalho Assim, da... se você chegasse para mim e perguntasse assim, o que é Uma família monoparental? Eu ia olhar para você. Ô, Suzana, foi o trabalho da Maribel, daquela espanhola que veio. Ela trouxe pra gente relatos de famílias monoparentais, de mães solteiras por escolha. Então, assim, eu não sabia, eu não tinha essa noção. Eu fui ter essa noção quando eu li o artigo. Que aí foi falando certinho, especificando, explicando cada... Avós sociais. São os avós postiços, né? Não. Avós Que a gente sociais. chama de consideração. Não é
biológico, não tem seu sangue, Avó era- mas a avó sequência Então, dela. olha só, isso também é interessante que vocês estão falando. Vocês estão trazendo outros nomes, a gente podia anotar no quadro esses nomes também, que seriam termos nativos, né? Então, são termos nativos. Na antropologia, a gente tem os termos nativos e os termos esses termos aí são termos conceituais, nucleares, monoparentais, né? São termos étnicos, não são termos nativos, tá? Mas os termos nativos, vamos ver quais que a gente tem. Para monoparental, como é que a gente diz na prática? Encaixa. Oi? Mas sou Encaixa. Em cascata? Não. O que você falou? Não viajei, perdão. Reconstituídas são os aglomerados que chegam na família, né? Os padrastos Agregados. aglomerado. Que é isso? É que fica tudo aglomerado, né? Imagina um monte de gente. Quando a família é grande, né? Ainda bota mais Então a senhora quer saber os termos de nativos. Eu quero saber os termos nativos. Isso aí a gente já tem, isso aí a gente já tem. Agregado. tia, né? Quem convive Não, com vocês tia, falaram, avó. vocês falaram um termo, como é que era? Para os conviventes, você falou. Agregados. Não, era agregado? Eu chamo agregado. Ai, Então que vamos horror. ver quais são os nomes que a gente dá? Vamos lá. Nucleares, família tradicional. Tradicional. Eu acredito que seja isso, né? Família tradicional, né? Que eu estava batendo no Ou família tradicional, que é 2 pessoas, né? Normalmente. monoparental é que é formado Mãe por- solteira, pai solteiro. Mãe solteira e pai solteiro, que a gente chama. Mãe Né? solo, pai solo. Mãe solo. Mas eu escuto mais mãe solteira. Bota os dois, né? Mãe solteira, pai solo. Bota responsável solo. Isso, pais solteiros ou solo. Reconstituir. Agora, Os agregados. reconstituídos, agregados. Padrasto. Eu acho que você Ah, encaixaria a padrasto e madrasta. Né? Agregados. Não, mas agregados eu acho que seria mais convivente. Porque, por exemplo, aquela tia que mora com a. Por exemplo, Conviventes são as crianças que vivem com os avós. Ah, é? Ah, então. Então ali em cima são os Agregados. agregados. É os que chegam depois da família. A família já está lá, aí vem Você vem aqui. aquele ou aquela. A gente ia falar do outro nome, mas esqueci. Só depois na gravação. Daqui a pouco a gente lembra, né? E os conviventes? Pode ser só. São as crianças que moram com os avós, né? São, mas aí como falaria A hoje em gente, dia? a gente fala de algum jeito? Filho adotivo. O que vive com a madrinha também. criação. É filho de coração. Eu imaginei, quando eu vi Seria aqui, convivente? eu imaginei que era, por exemplo, assim, a minha. Por exemplo, o Lucas é meu irmão e ele tem um filho. Aí eu vou lá e tô morando junto com ele. Aí a gente cria a criança junto, entendeu? Não. Não, né? Nesse caso, são as que vivem com Os os avós. avós. Ou seja, é filho do coração. Né? Que a avó acaba assumindo o papel de mãe daquela criança. Sim. A gente não precisa achar. Pode ser que Não, tenha. não, mas a gente fez. Foi reticência, né? Não precisa completar o quadrinho, não. A gente deixa aí, se a gente lembrar algum nome, a gente pode. Aí, a partir disso, o estudo busca compreender como as crianças percebem tem a noção de deslocamento. Então, para isso, são... Pode. Liga uma... Os rapazes estão Esse daí faz falando. muito barulho. Ligar o website. Vou botar aqui pra frente. Eu tô suando? É que essa chuva É levado em consideração o meio de transporte, como a gente viu, carro, ônibus, se a gente vai a pé, se a gente vai de bicicleta, de barco. Tempo, como as crianças percebem o tempo. E nisso a gente vê na pesquisa, as crianças falam assim, eu sei que demora muito porque eu durmo durante a viagem. Eu sei que demora muito porque a gente tem que parar, tem que não sei o quê. Eu fico com tédio durante a viagem. Isso foi relatado por elas. As crianças também percebem através de questionamento, perguntando para o pai, já estamos chegando? Dormir no caminho também é um indicativo de deslocamento, como elas percebem. Estrada,
geralmente algumas crianças assimilaram a placa, a mudança do campo, digamos assim, tem muita casa. Aí eu chego, tô vendo que não tem muita casa, agora eu vejo mais árvores. Sei que tô chegando perto da Nossa, casa pra do mim meu era uma avô. diferença enorme ir pra casa dos meus avós maternos, porque tinha que passar por esse túnel, um grandão, um dos maiores túneis que tem, né? E tem 2 túneis, o túnel do Poços. E aí as coisas mudavam muito depois que se atravessava o túnel do Poços, que é a zona sul e a zona norte da cidade, né? Então a cidade ficava mais empobrecida, mais diferente, era muito longe, parecia muito longe. E era um lugar que eu já não dominava mais, né? Eu posso dar um exemplo? A minha irmã, quando ela vai lá pra casa, a minha irmãzinha, nas primeiras vezes que ela vinha, ela associava o caminho de ir pra rodoviária ali, como se ela tivesse. Ela falava, aí eu falava, onde tá a mamãe? Ela apontava pra lá, porque era da onde a gente veio, entendeu? Veio andando. Aí ela achava que se chegasse lá, ela chegaria até a minha mãe, entendeu? Um exemplo para mim quando era criança, para ir à casa da minha avó, quando a gente tinha aquela pista, né, de ônibus ou de carro, a gente passava perto daqueles negócios que vem de piscina, e tinha piscina grandona. Eu sabia que quando passava por ali, a gente estava indo para casa da minha avó. Não, as crianças geralmente fazem essas associações. Uhum. Não só as crianças, eu também faço essa associação, eu sou adulta. A gente fala, quando passa aquela parada. A gente associa com uma placa, com o local, fala, passei daqui, tô Tem chegando. os pontos de referência, né? Isso. Sim. Os adultos chamam de pontos de referência. As crianças, elas não têm, isso é que é interessante, elas estão construindo já esse conhecimento na mente delas. Eu me lembro disso Só na você praia. A gente ia muita praia e aí ficava solto no mar, né? Brincando e tal. E aí acontecia muito de você sair do mar, ficava pegando ondinha com a prancha de isopor. Na época eu pegava onda com prancha de isopor, né? Aí, e às vezes você saía da praia assim, né? Saía do mar, olhava e já não via mais a família, porque o mar tinha se deslocado, né? Aí, essa coisa de perder criança na praia. Aí meu pai sempre, quando a gente chegava na praia, ele falava, você tem que prestar atenção, tem que ter um ponto de referência para achar a sua família. Tá aqui, olha, tem essa barraca que é colorida, que é não sei o quê. Tem o vendedor de não sei o quê. Aí a gente vai começando a ter uma relação com o espaço, né? Então essa relação com o espaço, com a geografia, ela não é dada. Vocês fizeram essa disciplina, né? É interessante. Meu menino nessa faixa, ele não conseguia fazer essa atividade, ele sumia na praia. Aí o que a gente fazia? Como ele era muito branco, a gente colocava aquela cuequinha vermelha nele. Aí a gente olhava assim, o pontinho vermelho, não gosto, olha lá, tá ali. A minha mãe, ela tem um neto afetivo também, né? O filho da minha amiga que estudou comigo. A minha irmã cuidou dessa criança. E ele fugia da casa dele, que tem uma distância bem longa, né? Para ir lá para minha casa. Uma vez ele fugiu sozinho, ele foi para lá em casa. Todo mundo ficou desesperado, a mãe dele ficou ligando para... Enzo apareceu aí, Enzo tá onde? Enzo sumiu, não sei o quê. Aí todo mundo depois, né, que passou, que ele chegou lá em casa, aí minha mãe falou para ele, Enzo, quando você sair de casa e que você se sentir perdido pela rua, você fala seu nome completo, Enzo Daniel Rodrigues. Aí as pessoas vão te perguntar, quem é você? Enzo Daniel Rodrigues. Aí depois minha mãe começou a treinar ele para falar o número de telefone. Pequenininho. Ele era pequeno? Ele é pequeno. Treinava Tem legal, 4 não, aninhos. mas- Aí a minha mãe pergunta, Enzo, qual é seu nome? Ele, Enzo Daniel Rodrigues. Eu vi Ele faz casos assim com a cabeça. Eu sei até hoje. Vocês vão ver que no meu desenho eu botei o endereço completo, porque eu me lembro até hoje do endereço, porque eu também tinha que saber de cor. Eu vi um rapaz, Eles esses dias, mandavam ele passou decorar. por isso. Ele saiu com o filho, ele é separado, né? Então ele estava esse final de semana com o filho, ele foi sair e perdeu o menino. Não sabia onde o menino estava. Nossa, Aí ele entrou no desespero e começou a rodar a cidade inteira. Imagina. Na hora que ele viu, eu falei assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Ele falou, eu vou em casa para pegar o celular, que nem o celular estava com ele. Quando ele chegou em casa, o menino estava em casa. Ele gravou. Ele ensinou o menino o caminho. Ele achou que o menino não tinha aprendido, porque nunca tinha precisado. Mas Isso no é muito momento em que ele importante, se cara. perdeu no centro de Angra, ele conseguiu chegar em casa.
Isso é muito Eu falei, importante. eles 3 anos de idade, 3 a 4 anos de idade. Ele conseguiu. Gente, nossa, Ele que conseguiu. agonia. Você fica imaginando, né? Você vê a que situação. Porque tem ônibus, tem carro, tem moto, tem gente Pista. com maldade, tem de Sabe que... tudo. Ah, agora que vocês E uma contaram essa criança história. simplesmente nessa idade andando sozinha, mas ela aprendeu. Não, então, uma coisa interessante eu acho, que tem a ver com a antropologia, né, é a gente pensar que a maneira como a gente vai se localizando tem a ver com o afeto também, né? Então você passa, você sabe que naquela esquina tem um senhor que vende flores e que ele conversa com você, te dá uma florzinha quando você vai lá. Aí ali depois tem o cara da padaria que você conhece, entendeu? Eu me lembro uma vez que eu me perdi, eu estudava num outro bairro, muito distante, que também tinha que atravessar esse túnel. Eu ia de ônibus, sozinha. Aí quando eu voltava, eu tinha que descer no lugar certo. Só que uma vez eu dormi no ônibus, perdi o ponto, né? E aí eu me vi num outro bairro que eu não conhecia. Então eu olhava e não tinha mais nenhum ponto de referência. Aí eu vi, gente, Estava perdida. passou do ponto, eu não conheço esse lugar, o ônibus foi para um outro lugar que eu não conhecia, né? Então aos pouquinhos a gente vai, e assim, e se as coisas mudam, Aconteceu com a gente hoje. né? Porque, sei lá, uma loja que era uma loja de uma pet, vira uma igreja universal, você já não Você perde aquele ponto. você perde o ponto de referência. Então, é uma construção, né? E através da dimensão de deslocamento. Muitas crianças relataram que para viajar para casa dos avós, tinha que arrumar as malas no dia anterior, tinha que acordar às 5 horas da manhã, então tudo isso elas assimilam para o deslocamento. Aí em seguida, ela vem sendo representada a distância geográfica, como a gente já falou, e agora vem a distância afetiva. Como a gente pode estar tão próximo dos nossos avós e não ser tão conectado afetivamente, como pode estar muito longe e ter aquele vínculo maior. Algumas crianças falavam sobre isso. Que, por exemplo, a avó mora fora do estado ou fora, ou mora em outra cidade, ou mora em outro país. E eles têm mais afetividade com aqueles que moram longe do que aqueles que moram perto. Acho que vai entender isso. Não, eu queria contar quando vocês falaram sobre se perder, que uma vez a gente perdeu a minha irmã no metrô em São Paulo. E aí, não, foi muito engraçado. Hoje é engraçado, mas na hora eu chorei tanto porque minha irmã. A gente tinha, eu acho que eu tinha 9, a minha deveria ter 8. E aí a gente desceu a escada rolante e ela pegou, soltou da mão da minha mãe e foi correndo assim pra entrar no metrô, só que já tinha dado o aviso de fechar a porta. Aí quando ela entrou, a porta do metrô fechou e ela foi embora. Aí a minha mãe, eu nunca ouvi um grito tão alto que ele me deu naquele dia. Aí a gente começou a chorar, aí uma mulher dentro do metrô, ela pegou a mão dela e fez assim, o metrô saiu, foi muito rápido. Aí a gente foi lá na casa onde ficou em seguranças e minha mãe chorando, e não conseguia falar. E eu falei, eu lembro assim, que aí eu marcava muito bem as coisas, né? E aí eu descrevi minha irmã todinha, assim, a cor da blusa dela, a cor da calça, a cor do cabelo, a cor do olho, se ela tava com Que brinco. idade você tinha, Gustavo? Eu acho que eu tinha 9 anos por aí. E aí eles foram com a gente, aí lá na outra estação os seguranças já estavam esperando, né, o metrô chegar, e quando chegou a mulher estava procurando os seguranças também, aí a gente pegou o metrô e foi encontrar com elas lá, mas foi muito engraçado isso, porque... Mas São Paulo o metrô é rapidinho, né? É uma diferença de alguns minutinhos. exatamente. Às vezes segundos, não chega às vezes nem ser um minuto. Mas o que eu queria dizer é isso, assim, que a memória que eu tinha é tipo assim, de marcar muito bem o caminho, entendeu? E até pensar nisso assim, eu falei, não, eu lembro que na hora eu falei assim, não mãe, vamos lá na segurança, porque eu sabia que se a gente fosse lá, eles iam falar com a próxima estação, né? Foi ágil. Não, eu tenho assim, eu uso aqui, tenho o avô paterno e o materno. O materno mora em São Paulo. Eu via minha avó toda semana, todo final de semana eu passava na casa dela. Só que minha avó materna era extremamente rígida e a casa extremamente organizada, tinha um jardim que ela cuidava e eu chegava na casa dela e falava assim, não vai mexer nas minhas flores, não vai desorganizar a minha casa. Então eu tinha uma coisa militar, né? Então eu entrava e ficava engessado.
E já minha avó que morava em Minas, que era 350 quilômetros, ela falava assim, meu irmão amava comer, né? Ela esperava a gente com rosca, pamonha. Aí meu avô que fazia, era arquiteto, aí falava, por causa que você gosta muito de carrinho de rolemã, ele sempre preparava um carrinho de rolemã. Meu, era sempre uma festa chegando na casa. Então, hoje você me pergunta, qual é o seu sobrenome? Eu nunca falo o sobrenome do meu pai. Eu sempre falo o sobrenome da minha mãe. Eu não torço para o time que meu pai toca, eu torço tudo. Então, assim, toda a tradição, todas as coisas vieram muito do lado materno, porque a tradição que os italianos, a afetividade que eles geraram, nossa, é muito diferente. Isso marcou, né? Ficou com você. E a família paterna era de que origem? A família paterna é espanhola e assim, é muito rígida, né? Então, assim, eles são... Você vê a diferença de cultura entre as duas famílias. A diferença de Influencia, cultura né? influenciou na sua vida. criação. Na sua criação, nos seus conhecimentos, no seu desenvolvimento. Nossa. Falando também, assim, né, dessa questão de família, eu estava olhando aqui para o papel, eu não tive muito contato com a minha avó paterna, mas os contatos que eu tive foi, tipo, minha mãe saindo para trabalhar, deixando a gente lá no tempo de férias, ela fazia o almoço, ela botava comida para todos nós, né, ela botava feijão por baixo, botava um pouquinho de farinha, macarrão, arroz, feijão, carne, e dava um suco. Aí eu nunca gostava de comer assim. Toda vez que eu via minha avó comendo, porque ela botava o prato de todo mundo. Aí o dela ela fazia diferente. Ela botava feijão, farinha, arroz, o molhinho da carne, desfiava a carne todinha com a mão e ela começava a fazer os bolinhos para comer. Bolinho com a mão. Vó, me dá um aí. Ela ia e me dava. Eu falei, poxa, a comida dela fica mais gostosa que a minha, mas é a mesma comida. Aí eu falava, vó, faz assim pra mim também. Aí ela ia lá, pegava, eu sentava perto dela e meus irmãos vinham, né? E todo mundo vinha e a gente comia assim, dessa forma. Ela fazendo um bolinho com a mão, tipo, sem sentir nojo, sabe? Sem, repugnar aquela ação, porque era muito gostoso e, tipo, era a mão da nossa avó e nada a ver, sabe? Afetiva, né? A minha avó... E era extremamente gostoso, cara. O bolinho de mão. De mão de avó, É, de mão de avó. A minha avó Delícia. parceira distribuía a gente, quando a gente ia pra lá, distribuía a gente por idade. Porque, tipo assim, é clínica, né? Fruto de traições, então tem que quase toda a minha idade. Fulana, por idade. Era sempre dos menores para os Mas maiores. quantos eram? Nós somos em 8. Caramba, mas também Por aí. era uma creche. Não, minha família eram 13. Todos com o mesmo pai e da mesma mãe. Aí lá em casa era 4, já era um problema. Era tudo pai de pai, então quando mexia pra lá, era aquela. Aí as crianças. Peraí, essa avó era materna ou paterna? Paterna. A paterna. E tinha várias mães diferentes. Várias mães. Aí, né? E falando nesse contexto assim de comida, né? Aí eu tô olhando aqui pra minha avó Mary. Essa família não está representada ali. Como assim? A família da Carol. Eu não acho tem que nem- Nós mães solteiras, que minha mãe Eu era acho que poderia solteira. ser o que a gente queria definir os Mas conviventes. que é estranho, essa porque olha condição. só, a tua mãe era solteira, tudo bem. Mas tinha uma família. Como No caso, Por trás entendeu? disso. Repara que não. No meu caso, a minha família é reconstruída, porque eu moro a no padrasto. padrasta é reconstruída, mas É, antes porque era você uma mora. parental. Você, Seu padrasto tem filhos por fora do casamento com a sua mãe? Não, com a minha mãe não. não, mas você convivia na casa dos avós Não. com seus irmãos. Sim, só Por no parte final de de semana, digamos assim, uma vez no mês, alguma data Mas é especial. uma familiaridade também, É. né? Mas aí não Não sei seria como isso porque dos a gente mora conviventes? É só, no caso, seria convivência. Ela passeava na casa dos avós. É só uma questão de convivência. Ela não vivia com os avós. Aí são Então, não entra conviventes. aqui questão Entra- de família. Entraria nesses conviventes. Seria esses conviventes, que é o pessoal assim. Não, quando você só passeia, você não mora. Então, você só vai passear. Então, seria não se convivência encaixa. afetiva. Você vai passear, Meus você amigos passa um aqui dia. representam a família da você criança, não mora. sim, entendeu? Se a criança mora Então, família tem a ver com morar. Isso aqui é quando você mora. Você vive
Ah, pessoas. por isso que eu Os fiquei- pais juntos, um pai ou uma mãe reconstruída, você mora com o padrasto e a mãe, ou madrasta e o pai. Convivência seriam os netos que são criados pelos avós, entendeu? Ou, Sem a participação dos é responsáveis. isso, ou a avó mora, tem muitos casos, né, que a avó vem morar com a mãe. Uhum. Os responsáveis são os avós, né? Então, nesse caso aí, tipo, nessa casa da minha avó, né, da minha avó social, né, minha avó postiça, morava a minha tia, a minha avó e a minha prima, entendeu? Moravam essas 3 pessoas, aí eu fui um dos agregados nessa família, que eu morei lá durante um tempo, né, que foi as patroas da minha mãe, aí eu tive algumas oportunidades, tanto escolares quanto convivências também, né, que foram ótimas, influenciou muito na minha criação. De que idade a que idade? Foi dos meus 9 aos 18 anos. É muita Muito coisa. tempo, muito tempo, aprendi muita coisa, muitas coisas de cultura também, trocas afetivas. Era minha família, entendeu? Eu saí da casa da minha mãe para ir morar nessa casa, mas eu já não convivia tanto na casa da minha avó Lucéia, né, que é minha avó biológica, minha avó paterna, tanto que rolava até um estranhamento, porque eu não reconhecia minha avó como vó, entendeu? Durou um tempo para eu reconhecer. Aí a minha avó Méria, eu acabei deixando ela um pouco de lado. A minha avó Méria, ela me marcou muito na época que eu e os meus irmãos, a gente ficou doente de uma forma que ela fez um remédio de cebola com alho, açúcar. Foi um pote assim que ela deu, sei lá, Com mel? um remédio insuportável. Minha mãe dava pra gente tomar e deitar. Porque se você saísse na friagem, você ficava torto. Era uma coisa insuportável. Vai, bebe o remédio, vai dormir, vai pra baixo da coberta. Porque Você acordava suado, né? insuportável o remédio, o gosto. Mas aí eu lembro também da convivência na casa da minha avó Méria, ela era costureira. Peraí, essa avó era avó... Era avó postiça também. Foi uma das primeiras patroas da minha mãe. Que eu ia para essa casa, como era muito próximo da escola, eu já ia junto com a minha mãe para esse trabalho. Minha mãe levava as roupas, né, tudo direitinho para dar banho e me botar na escola. Aí eu ficava um pouquinho, aí minha avó sempre estava costurando. Uma coisa que me marca muito também é que ela escutava muito a Rádio Globo. Tinha sempre jornal na casa dela, eu sempre ficava vendo as imagens do jornal. A comida que ela sempre fazia, eu adorava, era carne de panela, que tinha um gosto, um cheiro que era só da carne dela. Podem tentar fazer essa carne, ninguém vai conseguir. Da minha avó Lindaura, que foi a casa que eu morei, essa relação afetiva, me marcou muito também o bolo de bolo que ela fazia. Bolo de bolo? O que era o bolo de bolo? O bolo de bolo era o bolo de massa branca, aí você botava a massa branca e depois você misturava um pouco de achocolatado e fazia umas listas nesse bolo. Aí virava o bolo de bolo, que era uma mistura do bolo branco com o bolo de chocolate. Foi essa coisa que me marcou. Eles escutavam muito também MPB, e essa minha avó Lucéia, que é a minha avó paterna, era muito evangélica, era extremamente evangélica, só que é isso, era uma criação que era muito carregada, porque ela sempre culpava minha mãe, entendeu? Porque minha mãe sempre trabalhou, né? Minha mãe era mãe monoparental. Ela sempre culpava minha mãe e os filhos dela sempre eram santos, porque o meu pai é irmão do pai dos meus irmãos. Sério. Aí, o meu pai é irmão do meu tio, que é o pai dos meus irmãos. Entendeu? Ah, sim. Eu conheço a família assim. Aí ela sempre culpava a minha mãe pelos erros. Sua mãe pegou os O dois meu pai irmãos, primeiro, aí depois pegou o irmão do meu pai. Entendi. E teve 2 filhos. No caso, ela teve um filho com meu pai, no caso que sou eu, e mais 2 filhos com o irmão do meu pai, que são os mais novos. Sim. Mas isso durou um tempinho também. Depois disso ela se relacionou com outra pessoa, só que ela sempre tinha a nossa criação como uma coisa muito ruim, entendeu? Porque família não é perfeita. Ah, nenhuma. Porque o meu tio, ele tem 2 esposas no mesmo casamento. Uma é extremamente evangélica, outra é fora da igreja. E as 2 convivem normalmente. Olha, Sabem, tem filhos. Tipo assim, uma tem 2 filhas com o meu tio,
que é extremamente evangélica da igreja, e a outra tem 3 filhos do meu tio também, entendeu? E tipo assim, a culpada sempre era a minha mãe. Aí teve uma época que a minha avó precisou muito da minha mãe, que foi aí que a ficha dela caiu, que ela percebeu que tipo assim, não, a mãe das crianças não são esse capeta todo, entendeu? Porque, por exemplo assim, quando eu ia para casa da minha avó Nocéia, a minha mãe, ela não tinha como levar marmita para todos os filhos, né? Ou a gente almoçava lá na casa da minha avó, ou a gente levava uma comida rápida, que era o miojo. Aí ela, ai, mas a sua mãe só dá miojo para vocês comerem. E os filhos da minha tia lá, as minhas primas, comiam miojo também, a minha avó não falava nada. E dava comida para as minhas primas, entendeu? Mas a minha mãe era sempre macetada. Aí eu tive muitas questões com isso na minha vida adulta, tipo assim, aceitar minha avó paterna, entendeu? Mas hoje a gente tem uma relação tranquila. Hoje a gente tem essa relação tranquila. Eu lembrei da minha avó. Minha avó também era um pouco coisa que a minha mãe, porque minha avó queria me criar. Ela criou meu irmão mais velho. E quando eu nasci, ela queria me criar também. Minha mãe não Me deixou. criar quer dizer o quê? Pegar pra ela. Aí ela seria. Porque minha mãe fala que no início foi muito difícil, né, aceitar, porque meu pai não ficou com ela, então ela seria uma mãe solteira. Ela disse que no início me tratava muito mal, querendo ou não, teve tipo uma depressão, né, pode parar. Aí minha avó sempre relata isso. Eu sempre quis pegar você pra criar, mas ela não me deu. Aí ela chegou nisso, que ela ficou um pouco chateada com a minha mãe por isso. Criar, mãe de criação. No caso seria afetiva, né? É a convivente. Mas eu estou tentando fazer aqui todas as palavras que a gente vai usar. aparecendo. Qual foi agora, Gustavo, que a gente... Mãe de criação. Criar também é uma coisa que a gente usa muito, criar amigos. Vou pegar esse menino para criar. Que a mãe do meu irmão não quis Aí criar no caso ele. aqui da minha criação, quem teve muita interferência foi essa minha avó postiça. Essa minha avó social. Porque eu tinha 9 anos quando eu fui para essa casa. Eu saí de lá com 18, foram 9 anos de criação. Então me influenciou muitas coisas. Entendeu? Gostos, vícios dessa família. Você morava próximos, todos, mas a forma, a afetividade que você tinha com um era diferente do Diferente. outro. E era muito perto realmente. Eu não estou falando de tipo assim, a minha avó Nocéia mora aqui na Jacuecanga, a minha outra avó mora na Banqueta. Não. Era tipo assim, uma mora aqui, a outra mora aqui no caminho da Ponta Leste, era muito perto. Mas a única família que eu tive mais convivência foi com a minha avó postiça, a minha avó Lindau, e que era perto da casa da minha mãe. E eu morei 9 anos sem ter muito convívio com a minha mãe, entendeu? É isso que me assusta um pouco, sabe? Que assusta por quê? Família, cada um... Porque parece... Aí, muito bem, tá aí. É porque quando a gente cresce, a gente vai compreendendo alguns conceitos, né? mas tipo conceito de abandono, conceito de você foi abandonado por quem? Não, no caso, a minha família, aí eu vou entrar no âmbito da minha família. Mas a minha família me vejo que julgava você teve muitos... falando que eu abandonei a minha família de sangue para ir morar numa família postiça, entendeu? Mas você foi super protegido por um monte de família, teve um monte de avó. Cara, e vou te falar, me ajudou bastante, sabe? Claro. Bastante, porque talvez eu não... E uma diversidade, né? Cada avó com um jeito, cada família com um jeito. Agora vamos concentrar agora no texto, né? Porque, olha só, isso é importante. O tema do texto não é as relações que a gente tem com as famílias, com os avós, não é? Também Também é. Realmente. Fala sobre a festividade, mas geralmente não. O foco deles é mais deslocamento e distância. Como que isso interfere na vida. É um trabalho de geografia, tá? Para vocês terem uma ideia, uma etnografia que foi apresentada no Congresso de Geografia, né? Sim, ele trabalha mais essa questão de como as crianças representam o deslocamento entre a casa dos avós, né? Então, isso é muito importante. Como é que é a representação das distâncias e como que a afetividade interfere na representação dessas distâncias, né? Então, aí para fazer representar a distância geográfica, foi apresentado o que a gente apresentou para vocês, uma folha A3,
e Mostra aí. com edifício. Foi uma pesquisa, Mais ou né? menos isso. Uma pesquisa feita com os alunos. Isso. Aí, miniatura de casa, de edifício, pezinho, tudo para a criança botar lá no papel e representar. E o que eles mais chamaram a atenção foi de como a criança ia representar distância com linhas, digamos assim. Porque numa folha fica uma coisa muito perto da outra. Tipo assim, aqui eu finjo que é São Paulo. E aqui é meu clichê, mas é uma distância muito grande. Como a criança percebe isso? E aí a gente vê no texto, a gente não botou no slide, mas as crianças deram um jeito delas, como sempre, e elas representavam. Botou? É aqui, não é? Com linhas, né? Com linhas. Você vê que aqui, ó, ela fez a distância dela. Essa distância tinha volta. Meio que representou o caminho. Isso. Entendi. O conceito de Essa distância. representação é que se vocês olharem, se vocês fizerem agora adulto e ver a representação que eles fizeram da distância, você vê como que é diferente. Você só fez ali, alguns colocaram só a placa com a quilometragem. Agora as crianças, um monte de rabisco, um monte de volta. Eu falei, não, porque eu dou um monte de volta para chegar na Porque casa dos isso avós. acaba traduzindo o quê? Que demora, né? Esses tracejados assim, porque entra numa rua, vai na Eu, como outra. baixou meu herê, que é a Deinha, eu fiz também. Lucas, o seu parece muito com esse outro aqui, o segundo desenho. Isso. Que tem Que é próximo. vários pontos mostrando Nós a casa dos temos avós. várias casas e várias plaquinhas de afetividade. Bom, essa criança tinha muito avós dele, né? Pô. Não é que às vezes os avós são separados. Sim. Então ele coloca avó aqui, avó ali. Bom, tem as questões dos avós sociais e tudo. Aí, entrando nessa questão de afetividade, a gente vê o que a gente falou Legal. sobre o recorte de gênero. A intenção era de representar os avós como um todo, né? Gosto muito, gosto pouco, qual é a afetividade, quanto eu sou próximo. Mas para representar isso, as crianças preferiram fazer o recorte de gênero. Sim. Muitos escolheram ou representar o avô ou representar a avó. E é isso. Aí aqui tem a parte da pesquisa que vocês fizeram, né? Da pesquisa, eles representando as distâncias geográficas efetivas. Eles, no caso, têm que fazer o que vocês fizeram, que é fixar as miniaturas. Se eles moravam em casas ou em prédios, eles iam fazendo isso nas folhas. E escrever os nomes dos avós e localização. Aí entrou essa questão. Eles quererem definir a questão de gênero. Alguns gostavam mais dos da avó do que do vô. Aí eles queriam fazer a representação. Aí eles tiveram essa dificuldade na hora de fazer as representações. Não era só a questão de mais, eu gosto mais da minha avó materna, mas entre os meus avós paternos, eu gosto mais da avó, eu gosto mais da avó. Eles focam muito nisso, nesse recorte de gênero feito pelas crianças. Então, o que acontece? Aí eles tinham as miniaturas de casas, prédios, tinha as miniaturas de como eles chegavam na casa dos avós. Seriam carro, ônibus, avião, ou bicicleta, a pé. E teve várias situações, que nem aqui. Ele mora pertinho, ele fez só uma linha. Agora tem um que eu não sei se eu coloquei aqui. Ele fez uma linha, só que morava a distância, vamos dizer, de um estado para o outro. Mas por que ele colocou só uma linha? Porque ele ia de avião. O tempo era menor. Então, por conta dessa, ele falou assim, não, ele mora mais Ele soube longe, identificar, né? mas o tempo A para chegar... representação da distância, apesar de ser geograficamente mais longe, representativamente não era tão longe. Aí ele Porque fez já só deu uma mais linha. rápido. E a avó, que morava na mesma cidade, só que morava no interior, assim, mais para o interior, tinha que ir de carro. Aí ele já fez um monte de Então, olha voltas. só, a gente está trabalhando com um conceito na antropologia que se chama representações culturais. Tá? Isso é um conceito importante na antropologia.
distância entre a minha casa e a UF, por exemplo, e como é que eu represento a UF dentro da minha vida, tem uma representação totalmente diferente para cada um de vocês. Não tem? O que a UF representa para cada um de vocês, já pensou? É uma coisa bem diferente, né? Porque isso é uma construção cultural. Então é relativo. Tem essa ideia da cultura que ela vai ser sempre relativa. Não existe um universal. A UF é isso. Depende para quem, né? A UF vai representar uma coisa diferente para uma pessoa, um estudante que trabalha e que estuda, um que tem mais dinheiro, outro que tem menos dinheiro, outro que tem, enfim, que mora longe, né? Que supõe, por exemplo, uma ruptura com o seu lugar de origem. Por exemplo, a Carol, que já nasceu aqui em Angra, Gustavo também, né? Não, Gustavo não. Acho que os outros todos saíram dentro de fora, né? Todo nasceu aqui? Não veio de fora também. Eu? Não, só o David, né? Não, nem o David. O David é de Mangaratiba. Mangaratiba, então. Mas para a Carol, por exemplo, a representação que ela tem, para começar geograficamente, né? A relação que você tem com o espaço é completamente diferente do que a gente tem. A gente é estrangeiro aqui, né? Eu me sinto estrangeira. Você já estava incluída. Eu não precisei me deslocar, sair da minha casa. Pois é, todos os seus amigos estão aqui, todos os seus parentes estão aqui, todas as suas A minha vida referências. toda está aqui, né? Todas as suas referências. Então, assim, uma coisa que a gente também tem que pensar nessas políticas de interiorização é isso, né? A gente precisa amparar essas pessoas que fazem esses deslocamentos, porque às vezes isso é traumático, né? A gente tem problemas de pessoas que Igual teve o caso de um amigo nosso querendo desistir da UF para ir para outra faculdade, enfim. Só que aí ele pediu nossa opinião. Eu falei, eu não posso opinar numa causa, tipo, eu tô aqui, sempre estive aqui. Vocês têm a sua zona de conforto. Entendeu? Querendo ou não, a nossa casa é própria, eu tenho a minha mãe, eu tenho meus avós aqui. É totalmente diferente. Entendeu? A gente não tem tanta família de sangue aqui, mas eu tenho a família social, são tias que então, cuidaram de tem a mim. coisa da singularidade, né? Então, a antropologia está sempre pensando nessa tensão entre o particular, que não é exatamente o particular psicológico da psicologia, né? A psicologia vai trabalhar o indivíduo, a antropologia não, vai trabalhar o grupo cultural, né? A gente sempre, dentro da antropologia, a gente vai pensar na bolha a qual aquela pessoa pertence. Mas, de toda forma, tem o particular da bolha, vamos botar assim, da bolha, né? Versus o que seria o universal. Então, assim, não tem muito universal, né? Para a antropologia é difícil pensar no universal. O único universal da antropologia é a capacidade que o ser humano tem de construir uma forma particular de lidar com a vida, com a natureza, com as relações sociais. A gente vai construindo essas bolhas, né? Então, aqui nessa parte aqui, eu vou pedir para vocês que a Carolzinha explicou aqui. Quando eles pediram, né, para as crianças traçar esse caminho, com relação à distância e o meio de transporte. Aí eles falaram, se você for fazer, se você só os netos vão à casa dos avós, você coloca a setinha indo. Agora, quando só os avós visitam os netos, aí faz a setinha dos avós vindo para a casa dos netos. E quando ambos se deslocam para se verem, aí você coloca as duas setas nos dois sentidos. Não, que nem foi no meu caso, só que não criança. Aí vem essa parte aqui, eles pediram as crianças para marcar forte a intensidade em que iam para casa, que foi o que eu expliquei para vocês. Então, se você ia pouco, faz só os tracinhos. Se você vai mais ou menos, né, de vez em quando só, faz só uma linha. E se você vai muito, faz uma linha mais grossa, que vai indicar que você vai muito à casa dos avós. Aí ele pediu também para preencher. Nós nos comunicamos. Nós íamos pedir para vocês. Que tipo de comunicação que eles têm? Se é pessoalmente, se é por telefone. Inclusive na pesquisa, algumas crianças responderam
que apesar dos avós morarem em outro país, eles conversavam todos os dias com os avós, perguntando o que eles faziam. Só um pouquinho, eu não consigo falar muito. Falando que a avó estava sempre mandando e-mail, fazendo ligações através do avanço, né, da tecnologia. A ligação passou a estar mais presente na vida do pessoal. Hoje em dia a gente tem as videochamadas que facilitam muito. A pessoa que está lá do outro lado do mundo, você está vendo ela aqui. Então, esses tipos de comunicação também facilitam, né, a interação. Desculpa, mas é que tem problema na garganta, que é só eu começar a falar. Aí, né, a partir desses dados todos, a gente passa a visualizar a percepção das crianças, como que ela percebe a distância geográfica, a intensidade de contato, afetividades e formas de comunicação. Eu vou colocar ela aqui de mel. Ai, Inspira, Sô. Respira. As boas. eu fiquei muito tempo sem beber água falando. Aí a garganta fecha. Essa balinha é milagrosa. Aí nesse gráfico aqui, ele fala a distância entre as casas dos netos e a casa dos avós, versus a intensidade do contato pessoal. Aí se vocês verem, não sei se vocês conseguem enxergar, tem essa primeira parte, que é no mesmo edifício. Aí tem a partezinha branca. Essa partezinha branca quer dizer que ele mora no mesmo edifício e ele vê só uma vez na semana, os avós. E essa outra vê pelo menos 4 vezes na semana. Então, quer dizer, mesmo às vezes você morando perto, você pode não visitar tanto os seus avós. O segundo bloquinho ali, eles moram no mesmo bairro. O primeiro fala de novo, mesmo morando no mesmo bairro, ele vê só uma vez na semana. E o outro vê 4 vezes na semana. Então, quer dizer, aqui, só que se você olhar o gráfico, você vê que a maioria visita os seus avós. Então, assim, mesmo morando perto, tem essa coisa de contato pessoal. não ser a regra que os avós vão fazer parte da vida dos netos morando perto, mas a maioria acaba acontecendo isso. E tem uma coisa interessante do ponto de vista cultural, né, a antropologia. Se a gente pensa que a vida humana é feita de cultura, né, então a gente pensa como é que se dá a transmissão e construção de cultura. Então essa relação entre gerações, né, essas relações Se dá através dos pais também, né, professora? Seus pais não têm costume de ir, né, ver os pais deles. Digamos, como é que a criança vai ver os avós? Como é que a criança vai criança sozinha? não pode ser sozinha, né? Sim. Mas é interessante a gente pensar que essas relações, elas são responsáveis, né, pela transmissão, como se diga? Transmissão de cultura. Então, o que a gente falou antes com Transmissão de relação a vivência de cada um, né? Eu estava achando que era estranho. Eu também. Eu também estava olhando assim, né? Aí só que a professora está botando, a professora disléxica, né? Mas se vocês olharem, esse terceiro bloco, na mesma cidade ou em outro bairro, já está bem diversificado, mas o que mais tem aqui é que a pessoa vê uma vez na semana. Então, assim, e vai indo dessa forma. Assim, a questão de você morar no mesmo bairro ajuda a convivência com os avós. E é também essa parte do deslocamento para casa dos avós. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, de carro, Dependendo do meio de ônibus. transporte, você tem mais ou menos autonomia também, né? Aí, algumas crianças relataram que foram de avião sozinho para casa dos avós, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, né? As pessoas, as crianças, perigo, né? vai, coloca a criança no... Não, pior que não é. Tem como Eu também tinha medo. Então, Então, assim, se não for com uma pessoa responsável, eu não tinha. Eu tinha medo. Só que eu conversei com comissários, porque para saber como funcionava.
porque eu queria mandar meus filhos para Eles cá. são super Quando eu cuidadosos. morava lá. Então, o que acontecia? Eles explicavam que você avisa que a criança vai e uma pessoa fica responsável, os comissários ficam responsáveis pelas crianças. A criança não fica sozinha no aeroporto. Geralmente tem que ter um documento, né? A criança fica ali com o responsável no aeroporto o tempo inteiro, eles ficam do lado. Inclusive, nas minhas viagens eu vi isso acontecendo. Posso contar um caso meu? Quando, que assim, eu até coloquei aqui no desenho, que eu sempre ia, ou eles vinham pra cá, a minha avó, minha madrinha, meu padrinho, pra passar as festas de fim de ano com a gente e depois a gente voltar com eles pra São Paulo, ficar as férias lá, ou a gente ia pra lá. Não tinha como a minha mãe estar sempre indo, né? Quando a gente era pequenininho, eles sempre vinham pra cá. Depois, quando a gente fez assim, 10, 11 anos, a gente não era grande para estar com autonomia, mas também não era tão novinhos assim. Aí o que acontecia? A minha mãe fez uma declaração que a gente poderia viajar sozinho, entendeu? Aí eu e a minha irmã, aí minha mãe colocava que aí fazia aquela vergonha de falar com o motorista, mostrar a gente, falar aqui meu número, se acontecer alguma coisa, me manda mensagem. E aí depois quando chegava lá, minha madrinha, meu padrinho já estavam esperando a gente no desembarque, né? Então, que nem você falou sobre essa questão de ir sozinho, não é nem tanto, porque você está sempre sendo vigiado. Cuidado. E a minha mãe falava com o motorista, com a pessoa que sentava perto da gente, todo mundo já sabia quem era a gente. E isso é até eu sinceramente acho que é uma coisa muito boa para a criança, para o desenvolvimento da criança. Eu fiz isso com meus filhos de bairro pro outro, porque minha sogra morava num bairro a 30 ou 40 minutos de distância de ônibus. E tinha que pegar 2 ônibus da minha casa para chegar lá. 30, 40 minutos de ônibus do centro. Então, até chegar lá era mais uns 20. Então, era quase 1 hora de viagem de ônibus. E eu colocava os meninos, eu ensinava os meninos a chegar no centro. Às vezes eu levava eles no centro, colocava no ônibus e eles desciam lá. Então, assim, eu não falava nada do motorista, não, só falava. Desce lá. Aí, as primeiras vezes, o que eu fazia? Eu botava eles nos ônibus, pegava o carro, corria, ia lá esperar lá do outro lado. Ele, né? Tava treinando. Aí, eu esperava, aí eles desciam, eu ficava olhando, tá, beleza. E assim foi indo, até eu ter aquela certa confiança. Entendeu? Foi assim com a escola. Minha avó fazia isso Tudo. também. Eu fui A minha ensinando. fez isso pra gente de bicicleta pra escola. A gente era no bairro, lá no Belém. E aí ela comprou a bicicleta pra gente e a gente ia. Quando eu comecei a estudar no estado, né, no primeiro ano, porque quando eu estudava na escola municipal, era pertinho de casa, dava para ir e voltar andando. Aí eu comecei a estudar no estadual. Aí eu saía de casa muito cedo, eu saía de casa 6h40 da manhã, para embarcar no ônibus, que o ponto era do lado de casa. Aí eu saía de casa, a minha avó vinha atrás e ficava assim no muro, me vigiando até eu embarcar. Ela não saía dali enquanto eu não embarcasse. Mas isso envolvia tudo, para ver com quem que eu estava falando, para ver o que eu ia fazer, se eu ia mesmo embarcar no ônibus, entendeu? Para ver se eu estava aqui de uniforme. Eu sentia. Falava, minha avó tá lá atrás do pé de Maria Sem Vergonha, uma flor amarela que dá lá em Araruama, em qualquer lugar ela dá. Aí ela ficava atrás do pé de Maria Sem Vergonha, assim, ó, me tocaiando. Falava, cara, minha avó tá lá me olhando. Aí eu não vou expressar muito, né? Vou ficar aqui quietinho e embarcar no ônibus. Aí eu via. Aí quando eu entrava no ônibus, que eu sentava na janela e olhava para trás, ela estava me vigiando, ela já estava saindo para ir preparar o café da manhã. Mas isso é muito coisa de vó, ficar observando, né? Cuidado, né? Querido ou não, minha mãe, eu saía, sempre tem que pegar a hora. Minha mãe me levava no colo, ficava lá até eu entrar no ônibus também. Mas é uma preocupação, né? Da parte deles. Sim. Aí vem aqui, explorando os espaços, a casa dos avós e a vizinhança. Foi o que a gente já falou até lá no início, porque a gente acabou entrelaçando todo o trabalho em por vários pontos e acabou não seguindo realmente uma linha. É o roteiro, né? O roteiro. Aí mostra que as crianças, foi pedido para elas desenharem, que nem no caso dessa primeira 16 aqui, desenharem o que elas gostavam de fazer na casa dos avós. Aí o desenho dela lindo, maravilhoso, dela montada na égua do avô. Então quer dizer, e o avô lá em cima, eu imagino ele olhando ali desesperado. Eu falei, Isso! Aí
Aí ele lá do ladinho. Aí pediu para eles trazerem fotos, assim, deles brincando na casa dos avós. Então, você imagina a molecada tudo brincando na chuva, na lama. Fiz muito isso. Meus filhos eu não consigo deixar. Mas eu fiz muito isso. Muitas crianças representaram indo ao shopping também com os avós, Sim. né? Bacana. Tem muita figura do shopping. Assim, se for ver a forma como eles representaram, como eles se divertem em casa e como eles se divertem na casa dos avós, é totalmente diferente. Geralmente em casa onde eles iam, shopping. É o que a gente falou, né? Sobre essa singularidade da casa dos avós, de ser fora dessa rotina, da vida. Na Fura casa a dos bolha, avós já né? faz quase tudo. A Né? bolha que os pais nos colocam ali para seguir. Os avós meio que acabam, vamos, libera. Não são todos, né? No caso do Cássio não foi Dependendo assim. também do local onde mora, que nem eu morava num bairro um pouco perigoso. Então eu não permitia que meus filhos saíssem pra rua. Eles não saíam pra rua. Se saíam era escondido. Inclusive fizeram isso. Mas na casa da avó já era diferente. Agora na casa dos avós não. Todo mundo ali conhecia todo mundo. Era uma coisa mais light. Então eles brincavam na rua, eles andavam de bicicleta, eles corriam, faziam tudo. Totalmente diferente. Então chegava o final de semana, Era ansiedade para ir com a avó. dia de feriado, rapaz, era uma loucura. Mãe, quando é que eu posso ir? Já está arrumada a minha mala, já posso ir? Eu falei, calma, vamos ver o que você está programando no final de semana. Se dependendo do que programou, eu mando vocês para lá. Então era sempre desse jeito, quer dizer, na casa dos pais é uma rotina, na casa dos avós é uma rotina totalmente diferente. Aí vem aquele caso, pode ser que os avós são rígidos, que nem a avó dos meus filhos era rígida com relação a, que era evangélica, era rígida com relação assim, vestimenta. Mas agora brincar não, que brinque lá fora onde ela não escute seus gritos. Era só isso. Era só isso que ela exigia. Não, pode brincar lá fora, pode brincar na rua, mas dentro de casa minha cabeça não aguenta. Então quer dizer, as crianças tinham essa liberdade. Então é uma coisa que eles representaram. Eles trouxeram fotos e desenharam também. E se você lembrar assim da que vivia essa dinâmica, assim, como eu vivia assim, de ir para as férias, ir passear, e você tem no seu cotidiano de criança, você tem os seus amigos da sua casa e os seus amigos das férias. Que era assim, eu tinha os meus amigos nos prédios da minha avó, que todo ano que eu fosse para lá eles estariam lá e a gente ia brincar, a gente ia correr no prédio, essas coisas. Uma coisa que eu gostava muito, eu acho que eu já até comentei isso aqui numa aula de antropologia. Eu era ameaçado em casa, porque se eu não passasse na escola, se eu não passasse de ano, com nota boa, principalmente matemática, né, que era péssimo, eu não tinha as férias em Muriqui, no Poção de Muriqui. E eu ficava desesperado, eu quero para Muriqui. Eu adorava o Poção porque tinha muito amiguinho, era muita criança junto, sabe, no mesmo lugar. Eu amava aquilo, tinha gente diferente, gente tomando a cerveja, comendo um peixe. Aí eu ficava em cólicas, né? Aí a minha avó já falava logo, se não for bem na escola, não vai passar as férias de dezembro lá em Muriqui. E aí você ficava onde? Nas férias de Muriqui, ficava na casa de uma tia que era filha da minha avó. Não, quando você não podia ficar em Muriqui, você ficava onde? Eu não ficava, eu vinha pra Muriqui, eu passava de ano, Eu também era eu ficava desesperado. Eu só ia pra São Paulo se eu tivesse vida boa, se eu passasse de ano. E aí eu nunca repeti. Não, eu ficava. Ia dando o terceiro bimestre, eu vi que eu ia ficar pegado em alguma coisa, meu filho. Eu já começava a arrumar coisa pra fazer na escola e vai dançar pra ganhar um ponto. Eu era assim, ficava desesperado. Falei, não posso, porque essa questão dos amigos, entendeu? Os meus amigos de Araruama, eu não tinha muito contato com os amiguinhos de Araruama. E os amiguinhos de Araruama que eu tinha era o quê? A minha avó era sócia de um clube do AABB, né? Que é um que tinha piscina. Aí, final de semana, muito pouco, que eu ia na ABB tomar um banho de piscina, aí encontrava com os amiguinhos do clube, entendeu? Eu não podia levar amigo lá pra casa, ou se eu quisesse ter amiguinho, eu tinha que ir pra casa da minha mãe. Eu não queria ir pra casa da minha mãe. Aí acabava aceitando, né? Aí final de semana era a minha loucura, a final do ano, né? Era a minha loucura, eu tinha que passar de ano
Mas era meio que uma ameaça suave, sabe? Não era nem uma ameaça. Como que eu posso dizer? Reforço professora? positivo. Um reforço positivo. Digamos, qual é o nível de reforço? Gente, eu vou ler a conclusão para vocês, tá? Conclui-se que na casa dos avós, eles podem experimentar, vivenciar novas experiências. Isso os auxilia no desenvolvimento e criatividade. As crianças conseguem diferenciar e representar a distância entre suas casas e seus avós. E o nível de afetividade, e através de todos esses dados, concluiu-se que a convivência com os avós é de fundamental importância para a construção do conhecimento de si e do mundo. Gente, por que eu coloquei? Eu coloquei a pergunta lá no final. Eu vou dizer isso para vocês. Todas as vezes que eu discutia a pergunta em sala de aula com todo mundo, eu não consegui desenvolver a pergunta de uma forma coerente. Eu tive esse problema. Eu não sei se isso teve com outras pessoas. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não vou falar sobre a pergunta, porque eu só conseguia fazer um texto bem elaborado, uma pergunta bem elaborada, quando eu não lia a pergunta e não discutia em sala de aula. Eu ia lá, eu lia o texto, eu via a apresentação, mas quando chegava na parte da pergunta, eu É muito não importante. quero. Pra Aí você eu responder conseguia isso. desenvolver mentalmente o que eu queria responder. Ana, acho que você está falando é que não dá para responder a pergunta sem ler o texto, né? Sim. Então, assim, a maioria das vezes Porque a gente senão fica um discutia. pensamento preguiçoso, né? Foi basicamente o que aconteceu. Não, mas até mesmo, eu lia, teve uma que eu li, a senhora me falou, Aí não eles ficou. falam que não respondeu. Eu li o texto, eu respondi a pergunta, mas eu segui um mapa, que a senhora tinha estipulado. Só que no final não ficou bom. Os outros dois que eu fiz, nossa, ficou ótimo. Não quer dizer, não teve muitas correções, justamente por isso. Porque eu vi as apresentações, mas quando chegava na pergunta, que ia explicar a pergunta, eu já não lia. Eu li o texto todinho, respondi a pergunta com o que eu queria. Então, assim, essa parte, assim, eu senti isso. Está dando um conselho muito da experiência dela. Agora, professora, eu queria que você arrumasse o que eu vou passar agora. Ó, As pessoas que não vieram. A gente fez uma homenagem às pessoas que têm avós, netos na sala de aula e colocamos aqui. Para encerrar a conclusão é que as crianças têm a noção de deslocamento, elas representam isso, mas de modo afetivo também, que elas representaram de acordo com, como digamos, com a afetividade, com a convivência com os avós. muito bem. Essa aqui Ah, é a vovó da Laís. Aí coloquei essa frase para ela: vovó, uma fonte infinita de sabedoria e carinho. ai, que avó Justamente gostosa. porque ela está participando da vida dela estudantil. Aham. Isso aqui é a formatura do ensino médio dela. Esse aqui é o Lorenzo. Não importa quanto tempo passar, colo de vó é para a vida inteira. Nossa, ainda bem que eu não mandei, que eu ia chorar. Aqui é a Vandy, a netinha dela, bem atual. Algumas coisas não têm preço, seu sorriso é meu tesouro. E aqui são os filhos do Cássio com a avó, a mãe dele. Olha! Brincar com os netos é estender a vida e trazer de volta os sabores da infância. Essa aqui são as minhas sobrinhas com a avó dela. Netos são pingos de esperança que Deus deposita na vida dos avós. Nós caímos desde pequeno. E essa é a bisavó dos meus filhos e a minha mãe. Olha. A minha mãe é que está deitada na cama. E essa menina linda sua? minha filha. Ai, que fofa. Nossa, ela parece bastante você. Assim Elas, como você parece sua mãe. pais dos nossos pais, combinação de zelo e carinho, risadas e amor. Pessoas que amenizam nossos erros, comemoram cada um dos nossos sucessos e encorajam nossos sonhos. Aí vem a pergunta. Tá? Lançando mão da etnografia, Ramos, 2014, pode conhecer as relações entre proximidade geográfica e afetividade nas representações de crianças sobre a casa de seus avós. Por isso que a gente discutiu muito essa coisa
da afetividade e a distância, como eles representam isso. Uma de suas descobertas é que alguns avós podem viver fisicamente próximos e afetivamente distantes dos netos, que é uma coisa que também a gente discutiu bastante e falou bastante. Enquanto outros podem estar sentimentalmente próximos e geograficamente distantes, que foi o exemplo que eu dei do neto e da avó que moram em países totalmente diferentes e conversam todos os dias, perguntando o que eles fazem, descrevendo o dia a dia deles, que é uma das respostas das crianças que teve na pesquisa. Aí ele pede para você comentar, não é bem uma pergunta, ele pede para você comentar a partir desses dados e da fundamentação teórica do trabalho de Ramos. Ele quer que você comente sobre o trabalho, entendeu? Sobre essa afetividade, mas olha, essa comentar a partir de dados empíricos, dados da pesquisa. Sim. E fundamentação teórica, não pode ficar... Basados no texto. Embasados no texto. A resposta de vocês vai ser um comentário sobre o texto, sobre como essas crianças conseguem diferenciar a distância, representar essa distância geográfica entre os avós e acaba envolvendo a afetividade entre eles também, que a gente falou ali. Nem sempre você morar perto quer dizer que você esteja ligado afetivamente a esse avô. Mas tem que fazer a fundamentação teórica, tá, gente? Com as três lá referências, tudo certinho. Fundamentação teórica seria As citações. citar Citações. o texto. Não, fundamentação teórica não é citar o texto, é citar a própria, o fundamento teórico que ela usou. Né? Quais são os referenciais teóricos, que autores essa autora usou. Qual é a teoria, o conceito de cultura, o conceito... Exatamente. Maravilhoso.